Vamos tocar num outro ponto também muito interessante. A Igreja Católica acabou de definir a homossexualidade como um pecado, né? Ela não só não aceita o casamento, o matrimônio entre duas pessoas do mesmo sexo, mas declarou que a homossexualidade ela é um pecado. E qual é a fundamentação? Onde é que está isso, né? Procura-se fundamentar em diversos textos bíblicos, né? O primeiro é Levítico, capítulo 18, versículo 22. O Levítico, capítulo 20, versículo 13. Né? São aqueles dois textos, né, que dizem que o homem que deitar com outro homem como se fosse mulher, isso é abominação. Né? Primeiro aqui eu tenho que entender o sentido do livro Levítico. O Levítico não é um livro sobre ética sexual, sobre comportamento humano. Não, o livro do Levítico é um livro litúrgico, ou seja, é um livro destinado para os sacerdotes. E dizia respeito ao culto ao Deus de Javé, ao culto ao Deus dos judeus. Não é? E aqui vai ser condenado qualquer outra prática de culto que eram feitos pelos pagãos. Acontece que, no paganismo, havia práticas, cultos, aliás, a deuses, que eram perfeitas orgias sexuais, onde acontecia, sim, de um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Isso para ofertar a Deus, por exemplo, como Baal, ou outros deuses, né, Dionísio. Então, haviam perfeitos cultos que eram orgias sexuais. E Levítico vai condenar esses cultos. Ele não está condenando a homossexualidade, ele está condenando o culto orgiástico, né, o culto feito através de orgias sexuais. É isso que o livro está condenando. Um outro trecho que diz que tenta se utilizar para condenar a homossexualidade é a história de Sodoma. A história de Sodoma não tem, se vocês lerem o texto mesmo de Sodoma, vocês verão que não existe ali nenhuma menção sobre um homem deitar com outro homem. Acontece que Ló recebe a visita de anjos. Ele não recebe a visita de homens, mas ele recebe a visita de anjos. E Sodoma vivia a vida da antiguidade. E pertence à vida da antiguidade as orgias sexuais. Lembre-se que eu disse no início dessa live que se procurava desenvolver uma ars erótica, ou seja, tinha-se uma vida muito liberada sexualmente falando na antiguidade. E Sodoma não era exceção. O que acontece é que os homens tentam forçar os hóspedes de Ló, tentam forçar que eles participem das orgias sexuais. E os anjos não querem. E eles são extremamente desrespeitosos com esses anjos. Então, qual é o crime aqui? Para o Antigo Testamento, isso é um crime, mesmo, é uma ofensa a Deus. Qual é o crime aqui? Não é a homossexualidade, mas é a falta de hospitalidade ao estrangeiro. A hospitalidade ao estrangeiro era uma norma divina, era uma norma de Deus. E o que Sodoma faz é desrespeitar essa norma tão importante, que é a norma de receber bem o hóspede, receber bem o estrangeiro que está na sua casa ou na sua cidade. E por isso que Sodoma vai ser destruída. Então, não tem nada a ver com sexualidade. Paulo vai ser mais explícito, tá? Então, em Romanos, capítulo 1, versículos de 26 a 28, Coríntios, capítulo 6, versículo 10, a primeira carta a Timóteo, enfim, várias citações de Paulo. Mas Paulo está tentando fazer o quê? Bom, primeiro, Paulo já tem a noção estoica, já falei para vocês. E a noção estoica nós devemos reprimir os nossos desejos sexuais. Nossos desejos sexuais são pecados em nós. Né? O desejo sexual em si vem da carne, e isso é podridão.
isso é um pecado em nós. Então, ele vai, naturalmente, ele não vai entender a homossexualidade. Por quê? Porque a homossexualidade não reproduz, não produz filhos. E para ele, a função primordial da sexualidade é a reprodução. Então, Paulo vai condenar esse ato, mas também ele vai condenar o ato homossexual, a prática homossexual, também devido a ser essa prática uma prática típica dos pagãos. E Paulo quer distinguir o povo cristão do povo pagão. Então, ele vai tentar condenar ou proibir determinadas práticas pagãs, entre elas a prática homossexual, e fazer assim uma distinção entre os cristãos e os pagãos.